Caso surpreendente. O Nate aborda essa garota e já começa elogiando o cabelo dela, e como ela não entende, ele repete novamente e pergunta se ela acabou de fazer o cabelo. E depois de se apresentar para ela, ele pergunta para onde ela vai. Ela diz que está caminhando para a casa dela e ele pergunta se ela mora ali perto. Ela diz que sim, então ele fala que é ótimo porque ele acabou de se mudar para ali. Ele fala que está tentando conhecer novas pessoas e pede o número dela, mas ela diz que não e fala para ele que ela não sai dando o número dela assim. Ele pergunta se ela não gosta de conhecer novas pessoas. Ela diz que ela é antissocial e que ela não gosta de dar o número dela para desconhecidos. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. E percebendo que ela não tem namorado e que só não está interessada nele mesmo, ele acaba se despedindo dela. Mas assim, de repente, ela começa a puxar conversa com ele e fala que gostou muito do carro dele. Então ele agradece e pede para ela chegar mais perto dele. Ele pergunta se realmente ela estava indo para a casa dela agora, e ela diz para ele que a casa dela é logo ali na frente. Ele fala que acabou de se mudar e que por isso estava tentando conhecê-la. Ela fala que tudo bem, então ele pergunta o que ela está pensando em fazer hoje. E ela responde dizendo que nada demais, mas que talvez ela vá para o shopping. Ela fala que ele também poderia ir com ela e já ele pergunta se ela quer que ele a leve no shopping. Ela diz que sim e fala para ele que ela também não tem muitos amigos. Ele pergunta o nome dela e em seguida pede o número de telefone. Ele pergunta o que tem de bom hoje na noite de Miami, e como ela diz para ele que não sabe, ele fala que está querendo se divertir. Ela diz que realmente não sabe, mas sugere alguns lugares para ele, então ele diz que talvez eles possam aparecer por lá. E em seguida ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que com certeza. E nesse momento, quando ele a questiona porque logo de começo ela não se sentiu atraída por ele, então ela diz pra ele que talvez ele deveria ter sido mais ousado. Ele fala que não quis ser chato e nem insistente e pergunta se ele fosse mais ousado se isso teria funcionado. Ela fala que talvez e diz pra ele que quando o homem a leva para fazer compras no shopping, com certeza isso funciona muito. Ele fala que ele já está achando que ela é interesseira com essa conversa de fazer compras. E depois de também dizer pra ela que ele não gosta de interesseira, ele fala que chegou a hora dela sair do carro dele. E ela responde dizendo que ele tem duas escolhas, ou ficar ali entediado ou levá-la para o shopping. E como ele fala que assim que ela sair do carro ele vai procurar outra garota, ela fala que ela também pode ser interesseira. Então ele diz que já está com uma interesseira dentro do carro e fala que não vai fazer nenhuma diferença. Ela fala que não é interesseira e que foi ele que disse isso. Ele fala que definitivamente é porque ela só está ali por causa do carro dele. E ela termina dizendo que a porta é pesada e que ele não é homem o suficiente nem para abrir a porta para ela. E já ele diz que ele não abre a porta para interesseiras. Quando Nair se aproxima e fala que ela tá muito bonita, ela dá uma risada. Então ele pergunta qual é a graça. E como ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não, então ele pergunta qual é o problema. Ela diz que ela só está com pressa para encontrar os amigos dela. Ele fala que o nome dele é Nair, mas ela prefere não apertar a mão dele. Ele pede o número dela e mais uma vez ela diz não para ele e depois de tantas tentativas ele acaba desistindo. Mas assim que ela vê ele abrindo a porta do carro, ela volta e pergunta se o carro é dele. E depois que ele diz que sim, ela pergunta o nome dele novamente. Ele fala que o nome dele é Nair e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta o que aconteceu e pergunta o nome dela novamente. Ele se apresenta e mais uma vez ele pergunta o que aconteceu. E ela diz pra ele que não falou com ele logo de começo porque ela não conhece ele. Ele diz que ela ainda não conhece ele e pergunta o que fez ela mudar de ideia. E depois que ela diz pra ele que nada é importante, ele pede o número dela. Ela pergunta quais são os planos dele pra hoje, então ele fala que na verdade ele estava indo pra casa agora.
Ela pergunta se ele gostaria de companhia e ele fala que com certeza. Então ele pergunta se ela gostaria de se juntar a ele e ela responde dizendo que é claro. Ele pergunta se ela é confiável para que ele possa levá-la para casa dele. E como ela pergunta por que ele está dizendo isso, ele fala porque ele ainda não conhece ela. Ele fala que normalmente é melhor marcar um encontro para conhecer melhor a pessoa antes de sair levando para casa. E em seguida pergunta de onde ela é. E ela diz para ele que ela é da Colômbia. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar no carro e fala que gostou muito da tatuagem na perna dela. E já nesse momento, dentro do carro, ele pede para ela ser sincera e abrir o jogo, e pergunta por que ela decidiu voltar. E depois que ela admite que voltou por causa do carro dele, ele fala que realmente ficou mais bonito depois que ele comprou o carro. Ela diz que o importante é que ela está interessada e já ele diz que isso aconteceu porque ele ganhou pontos por causa do carro. E em seguida ele também fala para ela que tudo isso é muito engraçado porque esse carro não é dele e tudo que ele está usando também é falso. Ela pergunta se tudo que ele está usando é falso. Ele diz que sim e fala para ela que tanto o cordão quanto as roupas dele são falsas. E em seguida ele pergunta se ela quer sair com ele hoje. E ela diz para ele que depende e fala que tem um compromisso hoje. E quando ele fala que vai entrar em contato com ela para marcar alguma coisa outro dia, ela não faz uma cara muito boa. Então ele pede para ela dar um fora do carro dele. E ele termina dizendo que o carro é dele e que tanto o cordão quanto as roupas dele são verdadeiras, e que só fez isso para ter certeza que ela é interesseira. O Nate se aproxima e pergunta se está tudo bem, e quando ele pergunta o nome dela, ela fala que tem namorado. Ele fala que o namorado dela não está ali e que ele só precisa de 1 minuto do tempo dela. E quando ela fala que está bem, ele fala que ela pode ficar melhor, mas ela diz que não. E ainda que de longe ela chama o Nate e pergunta se o carro é dele. E ele diz que sim e pergunta por quê. Ela diz que ele tem um carro legal e pergunta o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nate e também pergunta o nome dela. Ela fala o nome pra ele e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta de onde ela é. E ela diz pra ele que ela é de San Diego. E em seguida ele também pergunta pra onde ela estava indo. E ela diz pra ele que ela só estava dando um passeio. Ele fala que se mudou há pouco tempo para a cidade e que ainda não conhece ninguém, e por isso que ele estava tentando conhecê-la. E em seguida ele fala que ela tá muito bonita e também pede o número dela. E depois de passar o número para ele, ela fala que gostou muito do carro dele. Ele diz que ele também gosta muito desse carro, mas que não é o carro favorito dele, dando a entender que ele tem muitos outros carros. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz para ele que não mais. Então ele pergunta quanto tempo durou o relacionamento dela, mas ela diz que não muito tempo. Em seguida, ele também pergunta se ela tem tempo para conversar com ele e como ela diz que sim, ele pergunta se ela quer entrar no carro. E ela acaba aceitando conversar com ele. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que tá achando que ela é interesseira. E depois que ela pergunta por que ele está falando isso, ele fala que ele acha que se ele não tivesse com esse carro, ela não estaria ali com ele, e pergunta se ele está certo. E ela fala que talvez não. Ela diz que talvez não, mas que ela não tem certeza e pergunta por que ele está perguntando isso. E ele responde dizendo que ela deveria estar ali por ele e não pelo carro dele. E quando ele fala que não quer se relacionar com uma interesseira, ela fala que promete que não é.
E já nesse momento da conversa, ele pergunta se ela acha que os direitos são iguais para os dois e que a mulher também tem que pagar a conta. Ela responde dizendo que não e fala para ele que ela é uma mulher à moda antiga. E depois que ele pergunta se ela acha que uma namorada também não deve pagar por alguma coisa, ela diz para ele que a não ser se for o aniversário dele. Ele fala que sinceramente ele acha que ela deve seguir o caminho dela porque ele não gosta de interesseira. Ela fala que tudo bem, mas que ele deve rever esse pensamento dele porque ele não vai chegar muito longe com esse tipo de mentalidade.